Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrir vossas Bíblias. Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. Aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e de um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai amado. Meu Deus, conduza, Pai, este culto que é para Ti, que o Senhor, Pai amado, venha, meu Deus, operar com poder e glória, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, no nome de Jesus, ó Deus amado, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, Senhor Jesus. Esse texto aqui, irmãos, ele vai falar do momento que vai anteceder a subida do Senhor aos céus, né? Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, né? Ele ressuscitou, depois ele passou 40 dias na terra, né? E após 40 dias ele vai subir aos céus. E algumas coisas o Senhor Jesus deu uma ordem para os discípulos, para os irmãos. E o versículo 49, ele vai enfatizar exatamente essa ordem. Ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que sejais revestido de poder.
Aleluia. E essa ordem, essa ordenança do Senhor foi acatada por esses discípulos, irmãos. A Bíblia em Atos capítulo 1, Lucas vai escrever também, diz assim, Atos capítulo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, aqui vai estar o início da igreja, né? Aqui vai começar a igreja. O Senhor Jesus, ele subiu, o Senhor mandou que aquele povo ficasse em Jerusalém. Eles vão ficar durante mais 10 dias, era o dia de Pentecoste, né? O dia de Pentecoste tem várias festas em Israel. A festa mais importante seria a festa da Páscoa. Após 50 dias após a Páscoa, era comemorado o dia de Pentecoste. E a igreja, ela estava reunida em Jerusalém. Logicamente que a igreja não estava fazendo talvez um teatro, a igreja não estava jogando futebol com os irmãos, a igreja não estava fazendo uma arraiá gospel, não, a igreja não estava fazendo nada disso, mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. No versículo 14 do capítulo 1, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A igreja estava orando, a igreja estava buscando a face do Senhor. Hoje, eu creio, logicamente, nós somos sabedores, né, à luz da palavra de Deus, que sem a oração, sem a leitura da palavra de Deus, que é o alimento para nossas almas, dificilmente a gente vai prevalecer na caminhada. A gente vive momentos difíceis, momentos onde aquilo que está na Bíblia está se cumprindo hoje. A apostasia hoje é uma realidade, né? A apostasia, as pessoas, muitos mesmo estando dentro da igreja, eles não suportam a sã doutrina. Talvez por essa razão a gente observa tanto como que tem proliferado a filosofia, o gnosticismo dentro das igrejas, muitas vezes sob o manto dos coach, né, sobre um evangelho light, um novo evangelho, não o evangelho da Bíblia, não o evangelho que trata da santidade, da obediência a Deus, mas esse evangelho light, ou senão esse evangelho da prosperidade, do dinheiro, da riqueza. Mas a igreja não estava fazendo nada disso, irmãos. A igreja estavam orando conforme o Senhor Jesus havia ordenado a igreja. A oração é a base da igreja. Uma igreja se fortalece pela oração. As nossas vidas são transformadas pela oração. Se não houver a oração, dificilmente nós vamos ter verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus. A gente muitas vezes vê a transformação na vida de um homem, de uma mulher, exatamente pelo nível de oração, pela convivência que ela tem para com o Senhor Jesus. Quando a gente ora, a gente percebe a mudança das nossas vidas. E a igreja estava exatamente fazendo isso. Talvez os irmãos, eles sabiam de uma promessa que o Senhor Deus tinha dado a Joel, falado ao profeta Joel. Se nós olharmos lá em Joel, no livro de Joel, depois de Oséias, certamente eles sabiam dessa promessa, e o Senhor Jesus mandou que eles estivessem em Jerusalém.
e que permanecessem ali até que fossem revestidos do poder que vem do alto. Diz assim a palavra de Deus, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, a promessa de efusão do Espírito, diz assim, 28, capítulo 2 de Joel, depois de Oséias, Daniel, Oséias, Joel: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como assim o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Certamente esses irmãos tinham conhecimento também desta promessa. Esses irmãos estavam em obediência à palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus, Ele tinha determinado para a igreja. E nós como cristãos, irmãos, a gente tem que estar com os ouvidos atentos à palavra de Deus, para que nós venhamos a agir de acordo com a palavra. Não é a minha vontade, não é aquilo que nós achamos que devemos ou não fazer, mas é de acordo com a palavra de Deus. E a igreja está aqui reunida em oração, buscando o poder que vem do alto, esse poder transformador, esse poder que restaura, esse poder que pega o homem lá do monturo e faz desse homem um vaso novo, um homem diferente, faz um homem honrado, um homem que glorifica verdadeiramente ao Senhor. E estavam esses irmãos em oração, e aí no capítulo 2 a Bíblia vai falar da descida do Espírito Santo, e é nesse texto que eu quero comentar com a igreja sobre a ação do Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não há transformação, sem o Espírito Santo não adianta métodos, não adianta estratégias. Nós podemos utilizar estratégias para trazer as pessoas para a igreja, mas não vai produzir mudança. Nós podemos fazer o famigerado encontro, eu vou colocar um Deus minúsculo, encontro com Deus minúsculo, porque esse tipo de técnica não traz o Espírito Santo na vida do homem. Por quê? Porque são técnicas, são métodos humanos. E as coisas de Deus, elas não são através de métodos, mas é através do Espírito Santo. O método, ele pode ser aplicado tanto dentro de uma igreja dita evangélica, ele pode ser aplicado dentro do romanismo, ou ele pode ser aplicado dentro do Seixonoê. Não importa, o efeito do método é o mesmo. Por quê? Porque são técnicas. E é exatamente isso que acontece, nesse caso que estou falando para os irmãos, desse famigerado chamado encontro com Deus. É exatamente isso que vai produzir. Eu falo isso, irmãos, por quê? Porque neste caso do famigerado encontro com Deus, que é aplicado dentro das igrejas evangélicas hoje, essa mesma técnica é aplicada dentro do Seixonoê e aplicada dentro do romanismo. E o efeito é o mesmo, irmão. O efeito é o mesmo, as técnicas são as mesmas. Termina no final, no último dia, com uma carta que alguém escreve para a pessoa. Eles bombardeiam as pessoas muitas vezes emocionalmente, e aí lá chegam, alguém lê uma carta, e aquela carta toca no coração da pessoa, e a pessoa chora, se derrama, e a pessoa sai daquele lugar cheio, todo animado. Mas passa uma semana, tudo volta a ser como era. Tudo volta a ser como era. Por que, irmãos, isso? Porque não provém do Espírito Santo. É diferente uma vida com o Espírito Santo. A vida, o Espírito Santo, ele começa com a oração na vida do homem. O Espírito Santo, ele vai mover através da oração, da busca incessante pela presença do Senhor. Não é 3 dias
reunidos ali, sendo bombardeados com palavras, com filosofia, usando muitas vezes a emoção, mas o Espírito Santo se recebe através da oração, com arrependimento, com a renúncia do homem, o clamor a Deus. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias, como eu li, aquele que invocar o Senhor será salvo. E exatamente era isso que esses irmãos estavam fazendo, clamando a Deus, não buscando muitas vezes uma emoção. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no dia da festa de Pentecostes, que estava acontecendo em Jerusalém, onde havia judeus de várias partes do mundo que estavam ali reunidos. E a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Cerca de 20 anos atrás, mais ou menos 22 anos atrás, a gente participava de um congresso foi muito abençoado, me lembro. E eu me lembro que a pastora que ministrava naquele encontro, ela dizia, no final, ela falou assim: olha, eu quero que você feche teus olhos e nós vamos orar agora. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai operar aqui neste momento, vai operar neste local. Aquele auditório estava cheio, devia ter umas 200 pessoas, se eu não me engano. E eu me lembro que eu fechei os olhos, as pessoas que estavam ali fecharam os olhos. E eu me lembro, irmão, que ao fechar os olhos eu ouvi soprar dentro naquele ambiente um vento impetuoso. Era como se tivesse um vento, ele circulava dentro daquele local. A impressão que eu tinha era isso. E à medida que aquele vento começou a soprar ali, eu me lembro que algumas pessoas começaram a ser tocadas. Pessoas eram tocadas, pessoas choravam, pessoas caíam naquele momento. À medida que eu ouvia, meus olhos estavam fechados, eu ouvia o vento passar, aquele vento como se ele estivesse aqui circulando aqui dentro, e você via aquele vento, parece se movendo. O som que eu ouvia era exatamente esse. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção naquela época foi que naquele dia eu, apesar de ter ouvido aquele som, aquele vento impetuoso naquele local, eu não fui tocado. Outras pessoas foram tocadas que estavam ali, pessoas que foram tocadas pelo Senhor, mas eu não fui. E aí talvez você perguntasse: mas por quê? Por que você não foi tocado, Helder? Sabe por quê, irmãos? Porque neste período, foi um período que eu guardava muita mágoa no meu coração. Eu tinha muita mágoa, eu estava muito magoado com uma determinada pessoa. E a mágoa, a falta de perdão, muitas vezes ela impede que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Às vezes a gente está orando, a gente está buscando, mas a gente está cultivando no nosso corações muitas vezes sentimentos, irmãos, sentimentos que não agradam a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele nos perdoou. A Bíblia nos conta uma parábola de um rei. Aquele rei tinha um servo que devia um valor muito alto para aquele rei. Um comentarista bíblico falando em termos de valores, aquele homem devia para aquele rei algo em torno de 10 milhões de dólares. Era essa dívida que esse homem tinha para com esse rei. E essa parábola, a palavra de Deus diz que esse homem, não tendo como pagar, sabendo que ele iria perder a família dele, porque os filhos seriam vendidos para pagar aquela dívida, esse homem foi até o rei e clamou e suplicou pelo perdão, para que o rei perdoasse aquela dívida. E a Bíblia nos diz que aquele rei, ele perdoou a dívida daquele homem. Aquele homem saiu daquele lugar, recebeu o perdão, e aquele homem encontrou um conservo dele,
que também devia para ele. Só que a dívida que aquele conservo tinha para aquele servo era uma dívida pequena, talvez um valor correspondente a $1000, insignificante diante da dívida que ele tinha. E aquele homem, da mesma forma, pediu àquele homem que havia sido perdoado que ele perdoasse aquela dívida, mas ele não usou de misericórdia, e ele não perdoou aquela dívida, e ele mandou que aquele homem fosse lançado nas prisões, e fosse jogado nas prisões. E quando aquela notícia foi levada ao rei, que aquele conservo não havia perdoado a dívida, sendo que ele tinha recebido o perdão, a palavra do Senhor diz que aquele rei mandou que buscasse aquele homem e que lançasse ele nas prisões, que ele fosse entregue para os verdugos. Esse é o texto que a palavra de Deus usa. Que são verdugos, pastor? Verdugos são seres enviados para atormentar, são demônios que são enviados. E a palavra do Senhor nos mostra claramente, irmãos, que aquele que não perdoa, eles são entregues nas mãos de demônios, irmãos. Isso é a palavra de Deus, isso não é uma historinha qualquer, isto é a palavra, é a verdade. Por isso que muitas vezes a gente percebe claramente que pessoas, elas têm uma vida amarrada, uma vida triste, uma vida de aflição. Por quê? Porque há mágoa, porque não há perdão liberado. É fácil perdoar, não é, mas a gente tem que ir até o Senhor, clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus opere nos nossos corações. O Senhor, naquela ocasião, naquele congresso, o Senhor permitiu que eu experimentasse de alguma forma o que estava acontecendo naquele lugar. Eu pude ouvir aquele vento soprando naquele lugar, mas eu não pude contemplar a presença do Senhor, porque havia mágoa no meu coração. E o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele não pode operar aonde há mágoa, aonde há pecado. Por isso que nós devemos orar. Por isso que à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós nos fortalecemos. À medida que nós nos aproximamos do Senhor em oração, nós percebemos a mudança na nossa vida. Quantas vezes o Senhor vai tirando tantas coisas que não agrada, que há em nós, que não agrada o coração dEle, e aí a gente vai melhorando. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esses homens foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que naquele momento eles começaram a falar em novas línguas. E aí eu quero chamar a atenção para a igreja, para esse texto aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A gente talvez fala: pastor, eu não oro em línguas, pastor, será que eu não tenho o Espírito Santo? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Alguns irmãos, os irmãos da Assembleia, por exemplo, eles acreditam que o falar em línguas é a evidência daquele que é batizado no Espírito Santo. Se uma pessoa não fala em línguas, eles dizem: olha, essa pessoa, ela não é batizada no Espírito Santo, porque ela não fala em línguas. E isso eu vou mostrar à luz da palavra de Deus, não é uma verdade. Não é uma verdade. A Bíblia diz assim no capítulo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas veja só no versículo 5: e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, havia povos de várias regiões, mas naquele momento, aqueles homens que estavam, talvez ali houvesse um chinês, um russo, houvesse um americano, povos de várias regiões, e de repente aqueles homens começam a ouvir aqueles homens indoutos, aqueles homens que não eram estudiosos, eles falando em línguas, irmãos, no idioma deles. Cada um falava no idioma,
de maneira tal que o chinês conseguia compreender o que aqueles homens estavam falando. Um falava chinês e ele começa a entender agora alguém falando de Jesus em chinês, em mandarim, outro falando em russo, e aquelas pessoas começam a compreender. No versículo 7, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ou seja, cada um ouvia uma determinada língua, cada um na sua língua. Aí os irmãos perguntam: mas pastor, não é isso aqui a língua estranha? A língua que diz, aonde a palavra do Senhor refere lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é essa língua? Vou mostrar para os irmãos o que diz a palavra de Deus. Olha em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia vai falar a respeito do dom de línguas, que é diferente do que está se referindo à palavra de Deus aqui. O dom de profecia é superior ao de línguas. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha, olha só, irmãos, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala de mistério. Ele está dizendo que a língua dos anjos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, essa língua ninguém entende, somente o Senhor Deus entende. Quando a gente volta em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que aquelas pessoas de vários países, de várias localidades, cada um entendia no seu próprio idioma. No versículo 9 do capítulo 2 diz assim: pardos e medos, elamitas e os que habitam na Macedônia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, cada um entendia, compreendia o que aqueles homens estavam falando. Por quê? Porque eles estavam falando no idioma de cada uma daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz aqui que quando a gente fala língua estranha, agora referindo-se à língua dos anjos, ninguém entende, ninguém vai compreender, somente Deus, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então você percebe claramente, à luz da palavra de Deus, que há a língua estranha, a língua dos anjos, e aqui está acontecendo uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor daria virtude, poder à igreja, a esses irmãos. Eles iriam receber virtude, ou seja, uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente percebe claramente essa diferença aqui. Tinha um irmão da nossa igreja, está em Guiratinga. Esse irmão, ele é japonês, e os irmãos, isso alguém me relatando para mim, e os irmãos foram orar, foram ao monte. Esse irmão, ele tinha pouco tempo, estava na igreja, ele tinha passado por um vale terrível, e ele foi para Jesus. E esse irmão, eles foram ao monte, e chegando lá no monte, os irmãos começando a orar, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Diz que de repente tem um irmãozinho, começa a orar e começa a falar em línguas.
ali, e aquele irmão, ele começa a falar em japonês, aquele irmão fala assim, mas ele sabe japonês? Várias palavras que ele compreendia, ele percebia que aquele indivíduo estava falando japonês. Então muitas vezes a ação do Senhor não há limite. O Espírito Santo de Deus, ele opera com poder e glória, não tem limite para o Espírito Santo de Deus operar na vida de um homem. O que o Senhor precisa, irmão, é que Ele possa encontrar em nós verdadeiramente uma vida transformada, uma vida reta, um coração aberto para que o Senhor possa operar. Às vezes a gente fala, pastor, eu não falo em línguas. Mas irmãos, por que você não fala em línguas? A Bíblia está dizendo aqui que é um dom espiritual. O que é um dom, pastor? É um presente, é a capacitação que Deus dá aos homens, onde Ele entrega dons. O dom de línguas é um dom dos mais simples que tem. Se você não ora em línguas, você não ora bem. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 13 do capítulo 14. Diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito, ele ora bem. A oração em línguas, ela não é para ser, muitas vezes, orada na igreja. Não adianta eu estar aqui na igreja orando em línguas, se não houver interpretação. Por quê? Porque não edifica ninguém. Eu oro bem. A oração em línguas é para nós orarmos individualmente. Você na tua casa, você ajoelha, você ora em línguas, porque o teu espírito ora bem. Mas ele diz assim, olha, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Ele diz, orarei no espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então a gente ora com entendimento, orando pela nossa família. Senhor, visita meus filhos, guarda minha família, guarda minha esposa. Senhor, guarda os irmãos, Senhor, guarda os irmãos da igreja. A gente ora com entendimento, mas a gente também deve orar em línguas, irmãos. Por quê? Porque quando você ora em línguas, o teu espírito ora bem. Você não sabe o que você está falando, mas o teu espírito, ele comunica até o Senhor, e ele vai falar com o Senhor. A Bíblia diz também, irmãos, a respeito do orar em línguas, no versículo 5, ele diz assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Aqui não está dizendo de idioma, aqui está falando de línguas estranhas. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Não adianta muitas vezes nós estamos aqui e eu começar a orar em línguas estranhas, e não haver interpretação. Por quê? Porque isso não traz edificação para a igreja. Agora a palavra profética, profetizar, aí sim ele traz edificação para a igreja. E a profecia, irmão, que tem a função de edificar, exortar e consolar, a profecia muitas vezes ela é pela palavra que está sendo pregada aqui. Muitas vezes o Senhor pode levantar um dos irmãos e eles profetizarem também. Existem várias maneiras do Senhor operar. Então a gente percebe claramente que existe uma diferença. A Bíblia também fala a respeito de outros dons que o Senhor Deus dá. Se nós voltarmos no versículo 12, a partir do 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, e em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ou seja, são dons, e esses dons é dado à igreja. E é importante que a igreja tenha os dons, irmãos,
Por quê? Para que a igreja seja completa. Aqui não tem alguém que tem o domínio sobre tem todos os dons, não, é repartido para a igreja. Mas a igreja tem que buscar esses dons, a igreja tem que orar: Senhor, eu não falo em língua, Senhor, me dê esse dom, Senhor. Ou se não outro dom, Senhor, me dê o dom de cura. Às vezes tem irmãos que o Senhor dá o dom de cura e ele ora e as pessoas são curadas. São dons que o Senhor tem para dar para a igreja. Mas como que nós vamos receber se nós não oramos, irmãos? Como que nós vamos receber os dons se nós não buscamos o Senhor? Se nós não temos vida de oração? Se nós somos daqueles que chega em casa, coloca a Bíblia na estante e nós vamos lembrar da Bíblia novamente no outro domingo para vir para a igreja. A Bíblia esteve fechada a semana toda. Nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Como que nós vamos receber? Agora, ainda que tenhamos todos os dons, irmãos, e eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia toda, ela é inspirada pelo Espírito Santo, foi escrito por homens, mas ele era inspirado pelo Espírito Santo. E quando Paulo começa a falar a respeito de cada um desses dons, aí o Espírito Santo de Deus faz questão de lembrar a igreja, e a gente pode verificar isso no versículo 13, que existe algo que é muito mais precioso do que o dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de milagres, dom de variedade de línguas. Paulo escreve assim, o Espírito Santo de Deus escrevendo para a igreja: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Então o mais importante dos dons, na verdade, é o amor, é você se compadecer, é você realmente se importar, você se dar em prol do outro, irmão. Isso é amor. Quando a gente ama alguém, a gente não olha para a nossa condição, mas a gente olha para a condição do outro. Isso é amar. Amar não é ser complacente com coisa errada. Amar não é um sentimento que eu tenho e não importa o sentimento da outra pessoa. Quando eu digo que eu amo, eu estou disposto a abrir mão da minha vida em prol do outro. Isso é amar. Talvez o maior exemplo de amor nessa terra, depois do amor do nosso Senhor Deus, do Senhor Jesus, é o amor de mãe. Porque geralmente uma mãe está disposta, se necessário for, de morrer por um filho. Ainda que exista o infinito separando o amor de Deus para o amor de mãe, mas depois do infinito, o segundo amor seria o amor de mãe. Isso é amar. Quando a gente ama, a gente quer o bem do outro, não importa o que vai me suceder, o que importa é a pessoa. E esse é o dom mais precioso que a Bíblia nos mostra, e é algo que a igreja nós como igreja deveríamos buscar esse amor, exatamente esse dom. Voltando lá em Atos capítulo 2, a Bíblia então está falando que cada uma dessas pessoas, elas entendiam no seu idioma. Quando a Bíblia está falando lá do dom de variedade de línguas, é exatamente isso, irmãos. Você é tomado de uma maneira sobrenatural e você começa a falar, muitas vezes no outro idioma. Olha a ação de Deus. Quando a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos daria poder. Veja como é importante o Espírito Santo nas nossas vidas. Charles Finney, eu sempre cito ele aqui, um dos heróis da fé, viveu no século XVIII, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E uma característica dos heróis da fé, desses irmãos que viveram no século XVI, XVII, XVIII, esses irmãos tinham uma característica: esses irmãos oravam, segundo os biógrafos, cerca de 4, 5 horas por dia. Esses homens chegaram a um nível de comunhão com Deus que eles tinham um prazer tão grande de estar na presença do Senhor,
que eles gastavam 4, 5 horas de oração. Imaginou isso, irmão Edson? Você orar 4, 5 horas e você não parar, e não ser um fardo para você, porque muitas vezes a gente ora 2 minutinhos, né? Tem irmãos que oram na hora de deitar, senta na cama, e tem irmão, ou até hoje, que ainda faz o Pai Nosso, para não falar que não fez nada. Tem um que fala, Senhor, obrigado, nem o Pai Nosso não ora, Senhor, obrigado, e dorme. Essa é a oração dele. A oração tem sido um fardo para muita gente, irmãos, um fardo para muita gente, e muitos têm perdido o melhor. Charles Finney, obrigado, Charles Finney, ele relata na biografia dele, contei isso aqui recentemente, que ele foi numa fábrica de tear, século XVIII, a convite do gerente, e ele disse que chegou naquele lugar, havia muitas mulheres trabalhando, e ele chegou naquele lugar, e quando ele estava ali, o gerente falou, olha, aguarda um pouquinho aqui que eu vou ali, agora eu volto. E ele ficou ali parado, e aquelas mulheres trabalhando, e de repente uma mulher começa a olhar para ele, e a mulher começa a olhar, e ela abaixa a cabeça, ela olha, e de repente outras mulheres também começam a olhar para ele, e de repente ele conta que aquelas mulheres se levantam do lugar, e vai até a direção onde ele estava, e se ajoelha todas chorando, e declarando que queria receber Jesus como Senhor da vida delas. E ele fala, eu não disse uma palavra, sabe por quê, irmãos? Porque quem tem que operar é o Espírito Santo, não é o homem. E a gente vai ver exatamente isto aqui. As pessoas olham para esses irmãos aqui, eles ficam espantados de ver a ação do Senhor. No versículo 14 a Bíblia diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonho, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Ele vai citar exatamente a profecia de Joel, que Joel tinha profetizado, mostrando que aquela profecia estava agora se cumprindo neste momento aqui. Aquilo que Deus tinha falado através dos lábios de Joel estava se cumprindo neste momento, no nascer da igreja, irmão. E o interessante aqui também, se nós olharmos, é que quem está falando essas palavras e que vai fazer uma pregação e vai alcançar centenas, 3.000 pessoas vão se converter, era um homem indouto, era um homem que havia no outro momento negado o Senhor Jesus, é Pedro. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmão? A palavra nos mostra que não é o homem, não é pelo homem, não é o homem que é a pessoa principal. O homem não tem espaço, a pessoa principal é o Senhor Jesus. Agora há uma necessidade de nós como igreja, irmãos, nós como igreja, temos uma vida no altar, ter uma vida de consagração, uma vida de santidade. Teve um fato, eu citei aqui a Vilma, eu acho que a Vilma não lembra desse fato. A gente congregava, eu, Vilma, a irmã Aparecida, eu acho que nós estávamos nesse dia no culto, 22 anos atrás, 23 anos atrás, tinha uma irmã, imagina uma tecladista, irmã, uma tecladista tocava uma bênção, uma voz linda, e aquela irmã tinha uma coisa ainda particular, aquela irmã,
ela tinha muita unção. Eu estava indo para a igreja, acho que foi em 98, 97, 96, eu batizei em 97, 98, mais ou menos 99. E aquela irmã tocava e a gente derramava em lágrima. Eu me lembro que um dia teve um culto de domingo, e aquele domingo foi um domingo diferente. Naquele domingo aquela irmã tocou louvor, e aquele louvor foi diferente. Aquele louvor que ela, em outros momentos, ela oferecia a Deus, tocava profundamente os corações. Mas naquele dia não aconteceu nada, foi algo esquisito. Aí a Vilma falou para mim no final do culto, eu acho que, não sei nem se a Vilma lembra desse fato, talvez nem lembre. A Vilma falou assim: olha, eu vi, quando a irmã tocava, como se uma chama de fogo saísse dela. Como se uma chama de fogo saísse dela. E a gente, sabe, eu fui embora, a gente foi embora, não sei o que foi que aconteceu, mas algo aconteceu. O louvor daquela irmã não era mais o mesmo, não foi aquele louvor que ela ministrava anteriormente. Nós ficamos sabendo posteriormente, irmãos, e aí você vê como que Deus, as coisas de Deus, ela é reta, ela é séria. Às vezes eu vejo assim, tem pessoas que, a gente olhando de um modo geral nesse meio evangélico aí, como tem gente brincando com as coisas sagradas, as coisas de Deus. Essa mulher, ela tinha uma prima que tinha uma condição financeira muito boa, naquela época que era moda ter carros importados aqui em Cuiabá, e ela para ter o carro da prima dela, e a prima dela era muito católica, a prima dela levou ela na igreja católica e fez que ela pegasse uma imagem de escultura e desse uma volta dentro da igreja, dentro daquela igreja com aquela imagem de escultura. E ela, para agradar a prima dela, irmãos, porque ela tinha acesso a um carro importado, ela fez aquilo. Ela pegou aquela imagem, ela deu uma volta ali dentro. Irmãos, o Espírito Santo de Deus saiu, irmão. O Espírito Santo de Deus saiu. As pessoas acham que o Espírito Santo de Deus não sai da vida das pessoas. Vamos só dar uma olhadinha lá e voltar novamente, só para ratificar o que estou falando. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 16, 14: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Sabe, o pecado, muitas vezes, irmãos, ele vai quebrar a nossa comunhão com o Senhor. Você lembra de onde Deus te tirou? Deus me tirou lá do lamaçal, irmão, do lamaçal do pecado, da lama, daquela imundícia. Eu creio que todos nós vivemos longe, quando o homem é longe de Deus, ele vive nessa condição, vida de pecado. O Senhor Deus me tirou de lá, o Senhor Deus quebrou as correntes que me aprisionava, que fazia de mim um escravo do diabo. E o Senhor Jesus veio, o Espírito Santo de Deus veio na minha vida. Agora, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem falado 24 horas, ele tem orientado. Muitas vezes a gente quer ir por determinado caminho e o Senhor, ele não permite, porque o Senhor tem zelo por você, porque o Senhor não quer te perder. Mas uma coisa eu digo para a igreja, irmãos: o Senhor, ele mostra a vontade dele para você, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai abrir os teus olhos, ele vai se revelar a ti, mas ele não vai poder te obrigar a servi-lo, irmão amado. Ele não vai poder fazer com que você seja compelido, seja obrigado a andar dos caminhos dele. Às vezes a gente na caminhada, eu tenho visto muita gente abandonar o Senhor. Eu tenho visto muita gente abandonar o Senhor. Não quero,
não quero mais, não quero saber, eu quero viver a minha vida no mundo, eu quero viver os padrões do mundo, isso satisfaz a minha carne. É escolha, pessoas abrindo mão do que há de mais precioso, que é o Senhor Jesus, trocando o Senhor Jesus por coisas corriqueiras, muitas vezes por um momento de prazer, ou por estar em determinados lugares, meio de ímpios, homens que não servem a Deus. Sabe o que acontece, irmão? O que aconteceu com Saul? O Espírito Santo de Deus saiu dele, ele foi ser atormentado pelo diabo, atormentado pelo diabo. E a Bíblia diz que esse homem só tinha paz quando alguém que tinha um Espírito Santo de Deus, que era Davi, que a Bíblia fala que no versículo anterior de Samuel 16, fala que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo de Deus, ele se apossou de Davi, ele se tornou propriedade de Davi. E quando Saul era atormentado por demônios, Davi tinha que tocar a harpa para os demônios saírem, deixar ele em paz. É exatamente isso, irmãos. É dessa maneira que acontece. Se você observar hoje, quantas pessoas aflitas, quantas pessoas angustiadas, quanta gente deprimidas, irmãos, desesperada, com medo, ansiosas. Por quê, irmãos? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Todos nós somos sujeitos muitas vezes a passar por um momento de aflição, de angústia. Mas como diz a irmã Laura louvando aqui, falando aqui, nós temos Jesus, irmãos. Às vezes a gente está em momento de aflição, momento de angústia, você vai para a tua casa, você ajoelha, você clama a Deus, invoca o Senhor Jesus e Ele vem. A depressão não pode resistir o Senhor Jesus na tua vida. Quando o Senhor Jesus Ele entra, Ele vai fazer mudança. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, se você tem o Senhor Jesus na tua vida, tudo é diferente. Você tem regozijo, você tem alegria. Mas nós precisamos verdadeiramente andar na presença do Senhor, nós temos que depender do Espírito Santo. Agora, irmão, se eu não busco, irmão, eu não vou receber. Se você não está disposto a pagar o preço de renúncia, muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e a gente examinar nós mesmos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, examina-se o homem a si mesmo, falando a respeito da ceia. Muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós e examinarmos nós mesmos. Senhor, como é que está a minha vida diante de Ti? Como é que está a minha vida, Senhor? Será que tem alguma coisa que está impedindo o Senhor de operar, Deus de manifestar na minha vida? Quer ver um outro texto interessante? Deus está colocando aqui na minha mente. Atos capítulo 10. Está falando de um outro irmão, que esse irmão aqui, é interessante vamos ler Atos capítulo 10, porque esse irmão aqui, ele vai vivenciar algo interessante, porque ele vai ser batizado pelo Espírito Santo, e ele vai receber o dom de línguas, tá? O dom de línguas, o dom que está citado lá em 1 Coríntios capítulo 14, não está falando da variedade de línguas não, dom de línguas, que somente o Senhor entende. Eu vou ler todo o capítulo, que é muito interessante esse capítulo aqui. E havia em Cesareia, Atos capítulo 10, todos acharam? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Irmãos, olha só,
Esse homem ainda não tinha o Espírito Santo. Esse homem tinha uma vida reta, mas ele precisava de um selo de Deus. Mas a Bíblia diz que as orações dele e as esmolas dele, o que é esmola? Esmola é aquilo que nós damos para alguém que está padecendo de necessidade. A gente muitas vezes vê alguém padecendo de necessidade, nós como cristão, a gente não pode ser insensível à luta, às adversidades das pessoas. Então ele tinha essa prática, e a Bíblia diz que as orações deles tinham subido para a memória de diante de Deus, irmãos. Então muitas vezes a gente tem que questionar: Senhor, por que minhas orações não têm chegado diante de Ti? Eu conversava isso com o irmão Edson hoje, falando a respeito disso. Por que muitas vezes o crente está na igreja e a oração dele não chega diante de Deus? A oração dele não é respondida. A gente tem que olhar, irmãos, por que, Senhor? O que tem em mim que está impedindo as minhas orações de chegar até Ti? O que tem, Senhor? O que eu tenho que tirar da minha vida? Eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero fazer a Tua vontade. Me mostra. Às vezes é uma pequena coisa, irmãos. Talvez alguma coisa na tua vida, algo que você tem que acertar, um relacionamento, uma pessoa, uma mágoa, pode ser uma mágoa muitas vezes, tem impedido o Senhor Deus de operar na tua vida, as tuas orações chegarem diante do Senhor. Pessoas muitas vezes é maldosa no julgamento, de falar da vida alheia. Ele diz assim: agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, na visão que ele teve, tá? Que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Pedro tinha prática de oração, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e quando lhe preparava, sobreveio-lhe em arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as suas palavras. Só para adiantar, no versículo 44, Pedro vai até a casa dele, vai orar com ele, e chega no versículo 44, no 43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas. Ele falou a respeito de Jesus, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse eles por alguns dias. Então nesse caso aqui, irmãos, a gente vê o Espírito Santo de Deus agindo na vida desse homem. Esse homem, ele era um homem reto, um homem temente a Deus, mas havia o tempo de ser alcançado. As pessoas falam assim: olha, fulano, dentro do romanismo as pessoas vão ser salvas. Irmãos, na idolatria ninguém vai ser salvo. Aqueles que vão ser salvos, e eu não estou falando de denominação, porque a igreja do Senhor não é denominação, prédio não é igreja do Senhor, templo de oração não é igreja do Senhor, igreja católica, apostólica romana, aquilo é uma instituição. Agora, aqueles que vão ser salvos, irmãos, o Senhor não vai permitir que eles fiquem na idolatria, não vai permitir. Às vezes o Senhor tem plano de salvação para alguém que está lá dentro do espiritismo, na macumba. O Senhor vai alcançar, vai tocar naquele coração, aquela pessoa vai deixar aquele caminho e vem para o Senhor, porque Deus tem plano de salvação. Esses homens aqui foram alcançados pelo Senhor, foram cheios da glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus operou na vida desse homem, cheio da glória do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Você me pergunta: pastor, o senhor disse que eu não posso considerar a língua como sinal de batismo no Espírito Santo. Uma pessoa que fala em línguas, eu não posso dizer que ela é batizada no Espírito Santo? Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque a gente tem que olhar para a vida de uma pessoa. Alguém que é batizado no Espírito Santo não xinga. Alguém que é batizado no Espírito Santo tem conduta diferente, não age em desacordo com a palavra de Deus. Pessoa mentirosa, pessoa imoral, pessoa fala imoralidade, pessoa está no pecado. Eu estou na igreja, mas é fornicador. Não tem nada de Deus na vida dessa pessoa, irmão. Em algum momento, talvez a pessoa teve o Espírito Santo, mas ela deixou pela desobediência. O Espírito Santo de Deus falou com ela inúmeras vezes, mas ela rejeitou, como foi o caso de Saul. Para que o Espírito Santo de Deus saísse da vida de Saul, Deus falou com ele inúmeras vezes, irmãos. E olha que Saul foi escolhido pelo próprio Deus. A escolha de Saul foi de Deus que escolheu, mas ele simplesmente rejeitou o chamado do Senhor. Da mesma forma como muitos têm rejeitado, irmão. E eu confesso para a igreja que eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo de perder o Espírito Santo de Deus na minha vida, a promessa de Deus na minha vida. Temos que ter muito cuidado. Então tá, pastor, fulano de tal fala em língua, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo de Deus? Sabe como é que você sabe, irmão? Através do fruto do Espírito. Vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas. Às vezes a pessoa não fala em línguas, mas ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 e 23. Primeiro 19 vai falar sobre as obras da carne, e depois vai falar do fruto do Espírito. Vamos ler a partir do 22, o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, isso aqui vai ser manifesto na minha vida. Primeiro, o amor. E quando eu digo amor, eu falo para a igreja, irmão. Amor é você fazer algo para alguém não querendo nada em troca. É você muitas vezes abrir
algo da tua vida em prol do próximo. Isso é amar. Não é sentimento, eu amo fulana de tal, se ela me terminar comigo, eu não sei o que eu faço. Isso não é amor, irmão. A pessoa gosta da outra. Quando a gente ama, a gente, não importa o que eu sinto, eu quero fazer tudo pelo meu próximo. A pessoa fala assim, ele cometeu tal coisa por amor. Não, jamais. Uma pessoa que ama jamais faz o mal para a outra. Quem faz o mal é pessoas egoístas, pessoas que gostam. Quem gosta, sim. Quem gosta, ele pensa somente nele. Olha o que diz a palavra, mas o fruto do Espírito, não é frutos do Espírito não, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, né? A paz, longanimidade, benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quem tem o Espírito Santo, ele tem fé. Sabe o que a fé produz na vida do homem, irmão? A fé não vai fazer você ganhar teu carro 0 km, não. Estou vendo pela fé meu carro 0 km. Não, isso não existe. Isso é engodo, isso é mentira. A fé, ela provém do Espírito, ela te faz crer que Jesus, Ele é Deus. A fé produz isso. A fé te convence, o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence nós que estamos errados é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. Mas acima de tudo, irmão, quando nós cremos em Jesus, a gente vê a nossa condição. Se você me conhecesse antes de Jesus entrar na minha vida e você perguntasse para mim, Helder, e a tua vida, você vai para o inferno? E eu, pai, por que eu vou para o inferno? Por que eu vou para o inferno? Não faço nada, não fiz nada de mal. Assim que a gente fala, irmão. A Laurinha disse uma coisa bem interessante. Eu nunca preocupei de ir para o inferno, não. Nunca preocupei com o inferno. Eu preocupo em fazer a vontade de Jesus, irmão. Meu desejo é esse. Eu quero agradá-lo. Eu quero agradá-lo. Eu falo, Senhor, tira tudo que é ruim dentro de mim, Senhor. Tem coisa, muitas vezes eu sei que tem coisa que tem que ser arrancada. E eu, pela minha força, eu confesso para a igreja que eu não consigo. Eu preciso, Senhor, me ajuda. Eu sei que cada dia a gente vai se aproximando do Senhor, irmãos. Aproximando dEle, vai caminhando junto com Ele. Eu quero fazer a vontade do Senhor, não quero nada. Eu falo para o Senhor, Senhor, não quero nada. Agora a Tua presença é o que é de mais precioso para mim. A presença de Jesus, isso eu quero. Isso eu quero, isso eu luto. Eu tenho pedido a Ele. Então isso aqui vai mostrar se você verdadeiramente tem o Espírito Santo ou não. Pastor, então eu não preciso do dom de línguas? Precisa do dom de línguas. Línguas estranhas, né? Por que você precisa? Porque teu espírito ora bem. Você precisa orar no entendimento e orar no espírito. E esse dom, o Senhor dá. Você pedir, o Senhor vai te dar. Agora, não adianta eu achar que uma pessoa, por orar em línguas, ela é cheia do Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa está orando em língua, isso não quer dizer. Porque não adianta a pessoa orar em línguas, muitas vezes ali, profetizando, se a vida dela, irmãos, é uma vida de pecado, de engano, de mentira. Isso é engano. Engano eu não sei quem. Às vezes as pessoas se preocupam em enganar os homens. Os homens não vão poder fazer nada. As coisas, se eu ver, nós fizermos alguma coisa errada, não vai mudar nada. Agora, tem algumas pessoas que nos assistem. Eu falei uma vez para uma pessoa, para um jovem, tempos atrás. Esse indivíduo, ele estava na igreja na época. E ele expulsava demônios. Sai, diabo, brigava. Irmãos, não tem problema, isso é autoridade. Mateus 10:1,
o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios. O problema é o seguinte, irmãos: ora, repreende, mas você tem que ser vigilante, porque o diabo ele não pode tocar em você, porque você é um servo de Jesus Cristo. Mas muitas vezes ele vai trabalhar, ele vai minar. Com qual o propósito? Tirar você da presença de Deus. Ele te tira da presença do Senhor. Irmão, e quando o homem sai da presença do Senhor, você é alvo fácil. Não é isso que diz lá em 2 Pedro? Olha a 2 Pedro, o que diz a palavra de Deus. 2 Pedro, desculpa, 1 Pedro capítulo 5, 8. Segunda 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele anda em derredor, ele não está ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está ao derredor. Olha o Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Olha o que diz o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? O anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Mas por quê? Porque você teme a Deus, porque você é obediente à palavra do Senhor. Por isso que quando Pedro está escrevendo aqui, o Espírito Santo de Deus falando através de Pedro, diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. Porque entre eu e o diabo e os demônios, está quem ao nosso redor? Os anjos do Senhor, irmãos. Mas quando eu tomo a decisão pelo pecado, me afasto do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele sai da minha vida, irmãos, logicamente que os anjos que estavam ao meu redor, eles vão sair, eu vou rejeitá-los, e aquele que estava ao meu derredor, agora ele passa a estar ao meu redor. Foi o que aconteceu exatamente com Saul, passou a atormentá-lo. Aí a pessoa muitas vezes está ali repreendendo, depois o diabo dá um laço, dá uma rasteira, a pessoa vacila e ela se torna alvo fácil. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Oração, leitura da palavra, isso tem que ser uma constante nas nossas vidas. Orar. E eu digo mais para a igreja, irmão. Oração não é vontade. Ah, pastor, hoje eu não estou com vontade de orar. Não, você não tem que escolher orar. Você tem que ser disciplinado. Eu vou orar. Começa com 5 minutos. Eu vou marcar no relógio 5 minutos. Eu vou orar. Eu vou clamar a Deus. E nesses 5 minutos, se você ora em línguas, você vai tirar um tempo para orar em línguas. Por quê? Porque você ora no entendimento, mas você precisa também, o teu espírito tem que orar também. E você orando em línguas, o teu espírito vai falar com o Senhor Deus. Olha, o Helder precisa disso, o Helder precisa daquilo, e vai havendo uma restauração. Mas nós precisamos tomar a decisão. A palavra do Senhor para Josué é: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. As pessoas não querem Deus. Eu estava conversando com um irmão, um presbítero da Assembleia, ele falando uma situação na Assembleia, que a Assembleia tinha muitos jovens. Ele falando assim: ó, na igreja dele, os irmãos é um pessoal mais velho. E nós estamos vendo aqui. Por quê, irmãos? Porque tem uma geração que não quer mais o Senhor.
Eles não querem ouvir a pregação da palavra, eles não querem ouvir a sã doutrina, eles gostam de ouvir os gnósticos, que se passam por evangélicos, mas são gnósticos. Eles gostam disso. Eles gostam do entretenimento. Eles gostam de festa, mas não da palavra de Deus. Infelizmente. Que nós possamos permanecer firmes, buscar o Espírito Santo. Sem Ele, irmão, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum. Amém? Eu vou orar, o irmão Giovanni vai falar sobre dízimo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo jamais nos abandone, Pai. Que nós jamais venhamos viver uma situação semelhante a Saul, semelhante a Judas, semelhante a Salomão ou Demas, ó Pai. Que nós jamais venhamos ser como esses homens, ó Deus amado, que Te experimentaram, que conheceram a Ti, mas deixaram a Tua presença, Pai. Senhor Jesus, que nós como igreja, nós venhamos crescer, Pai amado, que nós venhamos crescer na Tua presença, no Teu Espírito Santo. Opera com poder e glória, Pai. Senhor, encontra em nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Encontre em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, Senhor, que a cada dia, Senhor Jesus, nós venhamos ter mais fome de Ti, que nós venhamos viver para Ti, que o nosso prazer, Pai, é fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade, Pai, não a nossa, Senhor, a Tua vontade. Guarda, Senhor, a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convidar o irmão